Boa noite a todos, boa noite aos alunos que estão participando aqui da nossa live. Vamos começar aqui uma aula referente ao conteúdo preço estimado de obras. Logicamente um conteúdo voltado para o entendimento à luz da nova lei de licitação, da Lei 14.133. Bom, antes de mais nada, meu nome é Júlio Xavier Bertulho, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, sou especialista em engenharia de segurança do trabalho, gestão pública, mobilidade urbana e engenharia rodoviária. Trabalho nesse segmento de custos já há 24 anos e venho trazer aqui um melhor entendimento, dentro daquilo que o escopo do conteúdo propõe, um melhor entendimento das bases referenciais de custos, para subsidiar as obras que serão licitadas de acordo com a nova lei de licitações. Tá? Então, a gente vai falar aqui basicamente dos principais parâmetros que dão amparo ao custo assertivo de uma obra, para que a gente possa ter a segurança de colocar uma planilha orçamentária assertiva dentro de um processo licitatório. Bom, na Lei 14.133, a nossa nova lei de licitações, no artigo 6º faz uma referência àquilo que deve constar no termo de referência, que é um dos elementos principais ali antes de se levar adiante um processo licitatório. E traz no seu item I, a estimativa de valor de contratação, a necessidade da estimativa de um valor de contratação acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo, dos documentos que lhe dão suporte, como os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços para os respectivos cálculos. Enfim, uma forma dentro da lei de demonstrar aquilo que deve se preocupar quando vai precificar uma obra. Obviamente que seguido de um projeto bem elaborado, detalhado, com o devido levantamento de campo das condições reais necessárias para uma obra e amparada em bases legais para que se possa estipular o preço das obras. Tá? Bom, o custo de uma obra, quando a gente leva em consideração a necessidade de se detalhar o preço de venda de uma obra, ela tem ali umas subdivisões que podemos colocar aqui em preliminares, os custos de serviços e o BDI. Preliminares, a partir do acórdão 2622 do TCU, passou-se a obrigar que a administração local fosse apresentada de forma aberta dentro de uma planilha orçamentária. Até um certo período, a administração local fazia parte do próprio BDI, que a gente vai entender melhor aqui o que significa. Além da administração local, entrando como preliminares, tem ainda o canteiro de obra, custo de mobilização, logicamente que vai depender do tipo de obra para se levar em consideração os custos relativos à administração local, canteiro, mobilização, em função da natureza e do porte de cada obra, seja ela de construção civil, seja ela de obras de infraestrutura. Os custos dos serviços em si, que são elaborados a partir da quantificação obtida do projeto e, posteriormente, com uma base referencial oficial, precificado de acordo com aquilo que os manuais referente a cada tipo de boletim propõem, seja ciclo, seja SINAP. Então a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais adiante. E, obtendo esse preço de custo, levanta-se posteriormente o BDI, aplicado a cada situação de obra. Hoje nós temos um amparo que ainda vem lá do acórdão 2622 do TCU,
quando limita, né, para a parcela de BDI, limita o BDI dentro das parcelas de acordo com cada item, né, seja administração central, custos financeiros, riscos, o próprio lucro, além da parte de tributo, PIS, COFINS, ISS e, no caso de obra desonerada, a CPRB, que é a contribuição previdenciária que distingue aí o preço onerado e desonerado. Bom, um referencial nosso aqui, só para a gente ter um parâmetro de um processo de elaboração de um projeto, seguido de um orçamento bem elaborado, bem consolidado, que dará um bom resguardo, né, uma segurança para que se coloque dentro de um processo licitatório. A gente tem aqui alguns passos, né? Primeiramente, entender a viabilidade desse projeto. Logicamente que para qualquer obra seja colocada em pauta, em andamento, tem que se levantar a viabilidade dela, né, sobre os vários aspectos, técnico, econômico, financeiro, né? Seguido, a partir do levantamento, a partir da elaboração do projeto, o levantamento preciso, né, dos quantitativos. É a partir dos quantitativos que você vai definir todos os demais itens, né, elaborando juntamente com os quantitativos custos, de acordo com as unidades de medidas de cada referencial de custo. Posteriormente, montar o custo direto, né, o custo direto fazendo referência aqui àquilo que eu já falei anteriormente, sejam eles preliminares ou custo de serviço. Preliminares, administração local, canteiro, mobilização, e os custos de serviço são os custos que serão utilizados através das atividades a serem executadas nas obras. Gerar a curva ABC tem sido um item muito importante nas definições de custos de obras, independente dos modelos referenciais ou dos boletins. Por quê? Tem se utilizado muito a referência, né? Isso própria Caixa Econômica, o próprio DENIT, né? Os principais detentores das bases referenciais oficiais, seria aí, digamos, Sicro, Sinap, traz a necessidade de que o custo da obra seja o mais real possível dentro da realidade de cada local, né? E a curva ABC vai subsidiar a informação de quais são os itens que geram maior impacto financeiro na obra. E entende-se que esses itens que trazem o maior impacto financeiro na obra, haja a necessidade de ser tratado de forma diferenciada. O que seria esse tratamento? Estudar o custo real, né? Então a gente, muitas vezes, vamos pegar o referencial do Sicro, né, o sistema que o DENIT utiliza como base referencial para a elaboração dos orçamentos, e vários estados aderiram. Muitas vezes os preços referenciais do Sicro, dos insumos, são dentro das capitais. E muitas vezes, dependendo da distância da obra em relação à capital, dependendo dos estados, a obra fica num raio de mais de 1.000 quilômetros, né? Então, certamente que aquele custo daquele insumo num local distanciado da capital deve ser tratado de forma diferente por vários aspectos. Primeiro, a incidência de frete, né? Muitas vezes, dependendo da situação, quando há necessidade de um material importado, carga tributária, né? A própria dificuldade de aquisição. Então, ou seja, tem que ser tratado de forma diferenciada. Então, a proposta de se obter a curva ABC, que na verdade nada mais é que o quê? É a classificação de forma decrescente dos custos dos insumos, né? Do maior, obviamente, para o menor. Do ponto de vista de entendimento, curva ABC, né, o item A da faixa A, né, que seria da curva ABC, seria os materiais acumulados dando uma porcentagem de até 80%. Ou seja, digamos que o primeiro item, o item mais pesado financeiramente da obra, pese 30%, né? O segundo item pese 25%, ou seja, já acumulou 55%.
Um terceiro item pese 20%, foi para 75%. E um quarto item, 5%. Ou seja, 4 itens que acumulados pesaram 80%. A proposta é o quê? Que esses 4 itens sejam tratados de forma diferenciada, devendo ser cotado na região, né? Cotação mesmo de mercado. Logicamente, tendo aí uma preocupação com o critério de cotação que os manuais referenciais, tanto do Sicro, né, principalmente o Sicro propõe, né, um critério específico para se cotar, deve-se cotar o preço à vista, prever toda a carga tributária, cotar de forma preferência, né, em forma não em varejo, né, mas em atacado, ou seja, você não vai cotar numa loja da esquina, sendo que tem uma produtora daquele insumo a um determinado raio de distância. Continuando, estimar a administração local da obra é um item importante também, porque a administração local da obra, ela deve ser prevista porque muitas vezes nas composições de custo dos serviços não vem trazendo dentro das suas parcelas de custo profissionais que são ligados diretamente à administração da obra, né? A gestão, a parte que faz o controle da equipe, sejam eles aí engenheiro civil, o encarregado geral, um técnico de segurança, um chefe de escritório, topografia, ou seja, são vários profissionais ligados diretamente à administração que não compõem os custos das composições, né? A gente vai entrar, por exemplo, numa composição de custo do reboco, né, extraído lá do SINAP, você só vai encontrar a mão de obra ordinária para a execução daquele serviço, ou seja, pedreiro, servente. Você não vai encontrar ali o técnico de segurança, o chefe do escritório, em composições nenhuma, seja Sicro, seja SINAP, ou seja qualquer outra base referencial oficial, propõe o custo da equipe de administração local dentro de uma composição. Então, daí a necessidade de se prever o custo da administração local de forma aberta, né, de tal forma que seja um custo mais transparente possível dentro da realidade da obra, né? E quando a gente leva, né, se aprofunda um pouco mais nesse item, na elaboração de um orçamento, o item administração local ele é remunerado tomando por base o custo mensal. Porém, durante a fase de obra, sendo remunerado de forma proporcional ao avanço físico-financeiro, tá? Como forma de garantir que a administração está sendo remunerada a partir do momento em que há uma evolução da obra. E por fim, o item aqui, né, as nossas despesas indiretas e BDI. Quando a gente fala do BDI, nós temos que entender o seguinte: o BDI ele não é meramente o lucro da obra, como muito se entende por aí. Quando a gente fala BDI, o próprio nome já propõe bônus e despesas indiretas. O bônus seria o lucro. As despesas indiretas são despesas relacionadas à obra, porém que não aparece de forma direta nas composições. Então daí a necessidade de se prever dentro a parte, né, no BDI. Quais seriam essas despesas? A administração central, que seria ligada à sede da empresa, né, seria ali a parte de setor contábil, setor jurídico, toda a parte de custo de cartório, processo licitatório, planejamento. Despesas financeiras, as despesas financeiras são aquelas relacionadas à correção da medição durante a execução da obra, tá? Ou seja, a empresa executa a obra e vai medir para receber, né? Durante esse período, logicamente, ela fez um desembolso, seja ela à vista, seja ela no prazo, mas ela antecipou a aquisição do insumo. A despesa financeira é uma forma de remunerar o fato da empresa ter antecipado esse desembolso. Riscos, que é um outro item, né, também do BDI, que cobre despesas eventuais
seguro, garantia, que é a famosa caução, né, que é utilizada aí quando vai se iniciar uma obra. Além disso, temos aí a parte do próprio lucro, que é diferente de acordo com o tipo de obra. O Sicro propõe o lucro de acordo com a natureza e o porte das obras, ou seja, uma obra pode ser pequena, média ou grande porte, pode ser construção, conservação, obra de artes especiais, ferrovia, hidrovia. Então, para cada classificação, há a incidência de um tipo de custo de lucro diferente. Tá? Além disso, tem toda a parte de tributos, PIS, COFINS, ISS, que são ligados à emissão de notas fiscais, e, eventualmente, né, quando a obra se mostra mais vantajosa, a incidência da contribuição previdenciária sobre a renda bruta, né, que é o CPRB, que é na área da construção civil, tem se praticado aí uma porcentagem de 4,5% a partir das legislações pertinentes. Tá? Bom, enfim, a partir do momento que eu tenho o meu custo direto e tenho o meu BDI, eu tenho o meu preço de venda. Esse preço de venda é o preço referencial que vai ser gerado na planilha para que seja posta dentro do processo licitatório. Né? A partir daí, as empresas, logicamente, vão trabalhar os seus custos e propor o valor referencial na qual ele queira praticar ou pleitear uma obra. E aí, logicamente, a ideia é que se tenha um orçamento perfeito. Né? O que seria aí, vamos dizer, um orçamento perfeito? Aquele que segue a rigor todos os parâmetros referenciais dos boletins utilizados, aqueles que não incorram, né, aos riscos de um futuro sobrepreço ou a partir do momento que se executou uma obra, apontamentos de superfaturamento, né, um cuidado que tem que se ter de colocar o real valor de mercado, né, mesmo que proponha valores cotados, né, a ideia de se propor valor cotado é que seja aderente à realidade do mercado. Né. Muito se pergunta quando há necessidade de realizar a cotação daquela faixa A da curva ABC, a qual eu fiz a referência, se caso o valor da cotação dê superior ao valor do boletim. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um caso muito recorrente agora dentro do período da pandemia, que foi a alta do aço. Né? A partir de julho de 2020 teve uma acentuada alta no custo dos aços, levando por base os custos referenciais, principalmente Sicro e SINAP. Né? Então, percebia-se o quê? Durante a execução da obra, que o valor do insumo, o aço, CA50, né, o CA25, apresentava uma alta superior àquilo que os boletins propunham. Né? Daí uma onda que se gerou de reequilíbrio. Quando o material encaixou na faixa A, significa o quê? Que ele tem uma relevância maior do ponto de vista de custo da obra. E FIS, né, logicamente, se coloca na proposição, de acordo com os manuais, de se realizar uma cotação de mercado. Então, digamos, vamos fazer uma referência aqui que o SINAP apresentou que o aço CA50 está a R$ 8,50 o quilo. Né? E esse material encaixou na faixa A da curva ABC. E durante o processo de cotação, encontrou que o valor é R$ 12,00 o quilo. Logicamente, não é uma cotação específica de um fornecedor. Aí tem que ser uma base referencial que demonstre a real condição de mercado. A partir do momento de uma constatação de um valor seguro de mercado, pode-se utilizar daquele valor, do valor mesmo sendo maior em relação ao boletim. Logicamente, dentro do corpo, do volume da qual se apresenta o orçamento, apresentar as cotações oficiais, né, demonstrando claramente que aquele valor faz referência àquele local onde está se planejando a obra. Para quê? Para que dê uma segurança dentro do processo. Bom, os orçamentos, eles podem se apresentar em diferentes graus de detalhamento. Aqui a gente vai trazer de uma forma mais detalhada para que se
tenha por base aí o principal modelo referencial que se utiliza na elaboração dos orçamentos. Mas, dependendo, né, e na condição da licitação permitindo, pode-se trabalhar de forma estimativas, né? E essa forma estimativa, ela vem aí de diferentes formas de acordo com o grau do detalhamento. Então, o valor estimativo, né, seria aí uma avaliação expedita com base em custos históricos e comparação com projetos similares, que dá uma ideia aproximada da ordem de grandeza de custos de empreendimento, né? Seria aí por algumas condições específicas, né? Além disso, orçamento preliminar, que seria um pouco mais detalhado em relação à estimativa, né, pressupondo aí já um levantamento de quantitativo e requer uma pesquisa de preço dos principais insumos. E por fim, o analítico ou detalhado, que seria a melhor condição em termos de detalhamento de informações para um custo. Nós vamos falar um pouco mais adiante aqui, mas antecipando um pouco, trazendo à tona um melhor entendimento a esse respeito, a gente tem, por exemplo, o custo médio de construção civil, né, que é o famoso CUB, né, que em todos os estados disponibiliza um custo por metro quadrado estimativo por uma obra de médio padrão, né? Então, digamos aí, o estado do São Paulo, né, R$ 1.850 o metro quadrado. É um modelo referencial de se estimar o custo de uma obra. Obviamente, né, que é um nível de precisão baixo, porque cada obra traz as suas particularidades e as suas situações específicas, né? Níveis de acabamento, condições de infraestrutura, enfim. Cada obra vai trazer a sua particularidade. Então, ou seja, é uma condição bem específica no sentido de se ter uma estimativa de obra. Para o caso de obras de infraestrutura, também o site do DENIT disponibiliza um modelo referencial de custo médio gerencial, onde para diferentes naturezas de obra traz parceladamente uma previsão de custo para cada área, né? A mobilização, a administração local, canteiro, os itens de serviços preliminares, pavimentação, terraplanagem, drenagem, obra de artes especiais, transportes. Então, é um modelo referencial para que se estime de forma mais precisa, né, o mais próximo da realidade, uma ideia de se propor um custo que possa se licitar, né? E por fim aí o analítico, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui, trazendo alguns conceitos mais detalhados, tá? Os sistemas referenciais, os principais aí, como eu já falei, né, o SICRO e SINAP, são as bases referenciais federais utilizadas como parâmetro. Porém, vários estados propõem boletins próprios, né, que também são bases oficiais, dentro das suas realidades, podendo inclusive ser utilizado como parâmetro em outros estados. Por exemplo, muitas vezes o estado tem como referência uma obra do SICRO, né, que vai ser a elaboração de uma obra de infraestrutura. E é possível que dentro dos boletins do SICRO, do SINAP, não encontre algum determinado tipo de serviço. Você pode se subsidiar de um outro boletim, de um outro estado, né? Vários outros estados apresentam boletins próprios, logicamente tendo-se aí a atenção de utilizar apenas a estrutura da composição de custo, né, que seria aí, digamos, aí a receita do serviço, com os fatores de consumos, os índices, e se atentando a utilizar o preço unitário local. Um exemplo, né? Digamos que eu estou orçando uma obra no estado de Goiás, né? E dentro da minha planilha orçamentária eu tenho um determinado serviço que no meu boletim referencial eu não consegui encontrar. Vou pegar uma base referencial do Sergipe, por exemplo, o ORCE, né? Vou pegar a composição desse serviço do ORCE e substituir na estrutura da composição os preços praticados em Goiás. Logicamente, para quê? Para que seja um valor aderente ao mercado local, né? Caso contrário, vou estar utilizando um preço do Sergipe
correndo o risco de um sobrepreço ou subpreço, né? Então, o sobrepreço, uma vez praticado, uma vez colocada dentro de um processo licitatório, pode futuramente virar aí um superfaturamento, a partir do momento que uma obra aconteça com base naquele custo e a empresa venha realizar medições com o valor praticado acima de mercado. Então aqui eu trouxe alguns modelos, né, umas bases referenciais aí praticado pelo Brasil, né? Existem diversos outros, mas é para a gente ter uma referência que são várias bases referenciais praticadas. Bom, um dos modelos referenciais mais utilizados, né, os dois modelos referenciais mais utilizados, que são os que eu vou falar um pouco aqui, é o SICRO, utilizado como base referencial principal o DENIT, né, que são para as obras federais, porém, em face do seu nível de detalhamento e pelo fato de apresentar boletins referenciais regionais, ou seja, cada estado tem um custo referencial, ela tem sido praticamente, tem tido a aderência de grande parte dos estados do Brasil, né? Então, tanto o DENIT para a licitação de obras federais, quanto os estados para as obras estaduais ou municipais, utilizam o SICRO como referencial. Aqui está exposto aí para vocês verem. O SICRO foi elaborado, o modelo referencial e o critério com base em 12 volumes, né, que vem detalhando os critérios de custos um a um. Aqui bem rapidamente sobre cada um, metodologia e conceito traz praticamente os conceitos gerais, né? Composições de custos, materiais, equipamento, fator de tráfego, fator de influência de chuva, BDI, a necessidade da elaboração do binômio na análise de custos, que seria o binômio. Você não simplesmente tomar por base o custo do material, né, mas atrelar o custo, o frete. Muitas vezes o material mais barato, né, quando cotado, não é financeiramente o mais viável para aquele orçamento, né? Dependendo do frete, pode haver aí uma inversão no resultado de uma cotação, tá? Formato de pesquisa de preço, né, que ele traz aí correto, como é que o tratamento da CGCIT, né, que é a coordenadoria específica do federal do DENIT, utiliza as pesquisas de preço para que seja disponibilizado. Custos relacionados a equipamentos, né, que aí mais especificamente detalhando quais são as parcelas tratadas para se obter o custos unitário, produtivo e improdutivo dos equipamentos, depreciação, juros, mão de obra, manutenção, principalmente. Mão de obra seria o custo dos profissionais, tanto o SICRO quanto o DENIT, para esses 3 itens, né, mão de obra, equipamento e materiais, utilizam os mesmos critérios referenciais, tá? A mão de obra, depois que foi instituída o SICRO 2 e o SINAP passou por uma revisão, passou-se a utilizar o base referencial do CAGED, né, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, que trata de uma média praticada em cada estado, né? E atrelada ao custo específico da mão de obra, inseriu-se aí os custos complementares, né, e custos adicionais. Seriam aí alimentação, transporte, ferramenta, EPI e exames. Exames periódicos, demissionais e admissionais. Além disso, a necessidade, né, tanto o SICRO quanto o SINAP propõem que cada orçamento seja tratado de forma diferenciada, quanto à convenção coletiva de cada local, né? Algumas convenções, por exemplo, obrigam a ter plano de saúde, né, a realização de debanda. Debanda é o quê? Aquela previsão do deslocamento do profissional para que possa visitar a família em um determinado período, seguro de vida, enfim. De acordo com aquilo que for consolidado em cada convenção coletiva de cada região, de cada estado, há necessidade de se prever
o custo da mão de obra embutido esses itens, tá? Os materiais, critérios de aquisição, é feita uma cotação, né? Em tese é feita aí pelas bases referenciais do Sicro SINAP, uma cotação em cada estado. No caso do Sicro, os preços referenciais são cotados na região. O SINAP já dispõe de 3 formas. Um modelo que seria de cotação específica dos insumos, um outro, uma base referencial com base numa família de serviços. Um exemplo, a gente tem vários tamanhos de aço, né? Várias espessuras, várias bitola. E em função das diferentes dimensões, é feita a cotação de uma delas e a variação mensal, né, do boletim referencial do mês anterior ao posterior se aplica a todas as outras. Isso é usado muito também para materiais elétricos, tubos, conexões, materiais hidráulicos, principalmente aqueles materiais que fazem parte de uma mesma família e sofrem o mesmo tipo de variação. Fator de influência de chuva, que é um item que foi instituído a partir do novo Sicro, né, que é uma forma de remunerar os custos para as pequenas paradas na obra em função da chuva. Canteiro de obra, né, que o Sicro traz aí também diferentes tipos de modalidade de canteiro, podendo ser em forma de construção em alvenaria, madeira ou containers. A administração local, que também vem um referencial tabelado, né, como uma proposta de custo de administração local, detalhando os principais profissionais que são utilizados nesse custo, né? O engenheiro, técnico florestal, auxiliar de escritório, encarregado geral, secretário, motorista, vigia, porteiro, ou seja, custo de uma mão de obra que não vai aparecer nas composições de custos e há necessidade de se prever no orçamento. O mobilização e desmobilização, né, a partir de um determinado raio, né, tem que se prever a mobilização, é um custo inerente à obra. Então, ou seja, dependendo de um raio, de uma obra aí a cada 500, 600 quilômetros da capital, que tem sido sempre o referencial para se orçar a mobilização, tem que se prever o custo, né, com base nos equipamentos que forem utilizados e na mão de obra. Manuais técnicos, né, que tem um conteúdo que traz aí os principais critérios de medições relacionados aos principais serviços, composições de custos, o detalhamento de cada serviço e produção da equipe mecânica, que nada mais é que um estudo realizado para cada composição, onde se apresenta um memorial de como se determinou a produção de equipe de cada composição, bem como os fatores produtivo e improdutivo dos equipamentos. Tá? No caso específico do Sicro, né, que ela foi criada, foi instituída a partir de abril de 2017, ela foi aprovada com base na criação de uma Câmara Técnica, né? Então, essa Câmara Técnica passou aí por um período, logicamente, de uma consulta pública, observando as possíveis ocorrências, necessidade de correções e tendo aí a anuência de toda essa equipe aqui, né? Representante das associações das empresas, do setor de consultoria e projetos, membros da CGU, TCU, Ministério Público, Polícia Federal, além de outras associações e sindicatos. Além da própria população, de uma forma geral, que a partir do momento que foi disponibilizada a consulta pública, tinha aí a possibilidade de opinar, criticar, apresentar proposta, apresentar novas ideias. Bom, falando aqui um pouco dos principais parâmetros que deve se levar em consideração na composição do custo, né? Aqui a parte preliminar a gente já falou previamente, administração local, canteiro e mobilização. Entra aí também a parte dos insumos básicos, equipamento, mão de obra e materiais, também já foi tratado. Aí alguns outros parâmetros, né, que vem embutido ali numa composição de custo e que impacta diretamente no custo de cada serviço, né? Fator produtividade.
Fator produtividade está relacionado à capacidade de cada equipe realizar um determinado quantitativo de serviço, né? Vamos pegar dois exemplos aqui, uma da construção civil, uma de infraestrutura. Uma obra, por exemplo, de uma construção de uma escola, né? Você tem uma estimativa de produção de um pedreiro num serviço de reboco, de alvenaria, de chapisco, de assentamento de piso. Esse fator produtividade contribui o quê? No dimensionamento da equipe necessária para produzir uma determinada unidade de serviço, tá? Numa obra de infraestrutura, a mesma coisa. Se a gente pegar, por exemplo, uma base estabilizada, né, que faz parte da camada estrutural de um pavimento, 168 metros cúbicos por hora. Ele está dizendo o quê? Que uma determinada equipe, né, equipamentos e mão de obra, produz 168 metros cúbicos durante uma hora de serviço. Então, os custos da composição são baseados nessa capacidade produtiva. Fator de utilização dos equipamentos, né? Os equipamentos, no caso de obra de infraestrutura, ela respeita um ciclo durante a execução. E o que é esse ciclo? Vamos pegar novamente o exemplo da base. A base envolve ali um serviço de uma moto niveladora, rolo compactador, um caminhão-tanque, seria o caminhão-pipa, e um trator com uma grade de disco acoplada. Esses equipamentos precisam respeitar um determinado ciclo de funcionamento, né? Um trabalha, outro para, e eles fazem ali uma troca sucessiva para que o produto final seja produzido. E em função desse ciclo, há um fator de consumo para cada equipamento, né? Por exemplo, a moto niveladora, ela trabalha 80% do tempo e 20% fica parado. Ou seja, o fator produtivo dela é 0,8, fator improdutivo 0,2, tá? Esses parâmetros, obviamente, já vêm na composição de custo e ela vem a partir daquele item que eu mostrei anteriormente para vocês aqui, que é o item 12 lá, produção da equipe mecânica, tá? Então, esse fator de utilização vai dizer diretamente aí qual é o custo específico de cada equipamento em cada composição. Os encargos sociais complementares e adicionais, que eu falei anteriormente, que é a respeito da mão de obra, né? Então, a mão de obra ela vem com o custo do salário do profissional, com base na CAGED, os encargos sociais e, além disso, os complementares e adicionais, né? Recapitulando aí, complementares, alimentação, EPI, ferramenta, exames e transporte durante o deslocamento interno da obra. E os adicionais, aqueles que são ligados diretamente à convenção coletiva ou alguma outra particularidade da obra, né? Inclusive a parte relacionada à hora extra, né? Se dependendo da obra houver aí de repente uma necessidade de um cronograma um pouco menor do que aquele tecnicamente seja viável, há necessidade aí de se prever custos adicionais, relacionado à hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade. Então aí cada orçamentista, durante a elaboração do orçamento e em função do plano de ação e do plano de ataque da obra, tem que prever aí quais serão esses custos adicionais. Além disso, fator, coeficiente e índice de consumo dos materiais. Que é isso? Para cada serviço, em função da unidade de medida que ela é orçada e posteriormente será medida, você tem que ser previsto, né, qual é o fator de consumo para uma determinada atividade. Um exemplo, vou executar 1 metro quadrado de alvenaria. Para executar 1 metro quadrado de alvenaria, eu vou precisar do tijolo, da argamassa, né, que vai envolver ali cimento, areia. Eu preciso saber qual é o consumo necessário por cada unidade de medida. Então, quando a empresa ganhou uma obra, ela vai medir uma alvenaria, ela vai medir por metro quadrado, né? Esse metro quadrado tem que ter ali uma previsão de qual a quantidade de insumos necessário para aquela área. Em função daí e em função do quantitativo da obra,
você tem o custo referencial daquele item. E, por fim, o transporte dos insumos. A gente vê por aí muitos orçamentos que meramente se utiliza o preço da composição referencial sem realizar a previsão do custo do transporte. E muitas vezes, principalmente em cidades interior, há necessidade de se prever porque muitos insumos não se encontram na região. São insumos que vai encontrar na capital, lugares distanciados, sobretudo os materiais de infraestrutura, materiais que são extraídos aí de pedreira, areira, materiais betuminosos, que são a partir de bases distribuidoras ou refinarias. Outros itens aqui, composições de custos auxiliares. Alguns serviços, além da composição principal, ela apresenta uma composição auxiliar, que é uma composição que vai dar subsídio para o custo de uma composição principal. Um exemplo bem fácil para se entender, execução de meio fio de concreto. Para eu executar o meio fio, eu vou precisar, dependendo da classificação de qual tipo de meio fio eu vou executar, preciso de uma equipe, um determinado equipamento, ou uma extrusora de concreto, se for uma extrusada, ou uma equipe de forma, como uma equipe de pedreiro, servente. E aí eu vou precisar do concreto. Esse concreto seria aí uma composição auxiliar. E vai depender da forma de produção. Pode ser produzida em betoneira ou pode ser produzida numa central de concreto. Mas independente da forma como será produzida, o concreto configura, nesse caso aí, uma composição auxiliar. Tá? É um exemplo. Mesma coisa seria para o caso de serviços de reboco. Tem ali a mão de obra do pedreiro que vai executar diretamente a execução do serviço, mas precisa que seja produzida a argamassa. É uma composição auxiliar. Um outro modelo referencial, a base estabilizada, que a gente já falou agora há pouco aqui, que seria o solo da camada estrutural de uma pavimentação. Precisa que se extraia o material de uma jazida. Então, lá numa jazida, terá uma escavadeira hidráulica produzindo material para trazer para a pista. É uma composição auxiliar. Enfim, quando a gente explora de forma aberta aí, tanto o ciclo quanto o SINAP, a gente se depara muito com essas situações das composições auxiliares. BDI, que nós já falamos aqui também anteriormente, sobre a questão das parcelas necessárias e que tem que se prever. Abrindo um parêntese para a necessidade de se ater ao BDI diferenciado, que são os BDIs aplicados diretamente à aquisição de insumos, principalmente. No caso de obras de infraestrutura, em particular o asfalto, tem que ser remunerado com BDI diferenciado. O DENIT, por exemplo, pratica o BDI de 15%. Então, muitos estados que seguem a referência do DENIT praticam um BDI diferenciado de 15%. Fator de interferência de tráfego também foi uma inovação do SICRO a partir de 2017, na elaboração do orçamento, que é uma forma de remunerar a queda de produtividade em função da ocorrência de tráfego e outras interferências. O fator, o nome faz referência aí ao tráfego, mas no caso específico de obras urbanas, a gente sabe que tem aí várias diversas outras interferências. Muitas vezes a limitação de horário de trabalho, ocorrência de interferências de adutora, rede de esgoto, fossa, Então, ou seja, são itens que acabam reduzindo a produtividade do serviço e aí, logicamente, uma empresa acaba sendo prejudicada porque a produtividade ela não vai ter um curso normal. Então, o FIT, previsto dentro dos manuais do SICRO, prevê aí um acréscimo de até 20% no valor da execução do serviço, a depender dos tipos de ocorrência. Então, o FIT, no caso, como é uma obra de infraestrutura, ele tem por base dois critérios. Uma, com base do VMD, que é um volume médio diário de tráfego, ou o simples fato de estar dentro de uma área urbana. Também tem aí um acréscimo relacionado ao FIT diretamente na composição de custo.
FIC, fator de influência de chuva, como eu já falei também anteriormente, ligado mais diretamente aí à necessidade de remunerar o custo por pequenas paradas de chuva durante a execução do serviço. E um item que toma, né, dentro desse contexto da gente apresentar a administração local, principalmente de forma aberta, o item que toma uma importância muito grande, né, na elaboração do orçamento é o cronograma físico-financeiro da obra. Ou seja, a necessidade de se prever um cronograma técnico assertivo, né? Quando a gente fala assertivo, o que eu quero dizer? O tempo necessário e suficiente para a execução da obra. Então, digamos que eu vou executar uma obra de 15 quilômetros, né? Eu não vou prever um cronograma de 36 meses. Né? Por quê? Se o meu custo da administração local está atrelada diretamente ao cronograma, em função do custo mensal, né? Isso aí, logicamente, vai incorrer numa situação de sobrepreço, que posteriormente pode virar um superfaturamento. Por quê? Eu estou superdimensionando um tempo da obra. Tá? Então, o tempo necessário, o tempo que deve se elaborar o cronograma físico-financeiro, deve ser aquele suficiente para a execução da obra. É uma obra logicamente que tem que ser tratada e observada as particularidades de cada um. Né? Eu não posso falar que uma obra de 15 km X e uma obra de 15 km Y vai ter o mesmo cronograma. Né? Envolve terraplanagem, serviços de drenagem, várias outras particularidades, tipos de soluções técnicas foram utilizadas, CBUQ, TSD, enfim. Cada obra tem que ser estudada caso a caso. E muitos se perguntam, como é que eu faço para realmente realizar um cronograma o mais assertivo possível? A própria composição de custo traz a produção da equipe. Né? Então, com base naquela produção da equipe que vem na composição de custo, e com base no quantitativo que eu tenho daquela obra, eu posso estimar o tempo daquele serviço. Né? Então, ou seja, para cada serviço eu tenho um determinado tempo. Logicamente que eu não vou pegar o tempo de cada serviço e colocar numa sequência, até porque os serviços trabalham concomitante. Né? Eu abri frente para um determinado serviço, eu entro com outro. Então, eu vou sincronizar os serviços e compactar esse meu cronograma num tempo execuível. E a partir desse tempo execuível, eu coloco, né, disponibilizado como o meu referencial do prazo da obra. Lógico, se houver incorrências ao longo do período, aí a possibilidade ou não de acréscimo de aditivos, né, relacionado ao cronograma. E por fim aí, gerar a nossa planilha orçamentária, né, que aí é com base na codificação de cada serviço, na descrição de cada serviço, definição das unidades de medidas, preço unitário, preço com BDI e custo de cada serviço e o meu custo global da obra. É interessante a gente observar relacionado à planilha orçamentária a necessidade de, muitas vezes, né, até muitas vezes obrigatório, se prever um estudo do qual é o modelo referencial de custo mais aderente ao erário público. Estou falando de obra onerada e desonerada, né? Ou com desoneração e sem desoneração, é a mesma coisa. Por quê? Dependendo da obra, não necessariamente é um referencial padrão sempre. Principalmente em se tratando de obra de infraestrutura e construção civil. Normalmente, logicamente, não é uma regra, normalmente as obras de infraestrutura, os custos são sem desoneração, acaba sendo mais vantajoso. Já para as obras de construção civil, acabam normalmente sendo com desoneração. Tá? Só para se entender um pouco desse conceito, da diferença do com e sem desoneração, né? Tanto o Sicro quanto o Sinap disponibiliza ali os custos do equipamento e a mão de obra com e sem desoneração. O preço, vamos falar primeiro do sem desoneração, né? ou desonerado. A gente tem ali a mão de obra.
vou dar um exemplo muito claro para todo mundo entender. Vamos pegar um exemplo de um servente. Digamos que esse servente tem um salário de R$1.000. Fala um número redondo aqui para a gente entender. E os encargos sociais, 100%. Ou seja, para a empresa, ele vai custar R$12.000. O salário dele 1.000, encargo social 100, para a empresa ele vai custar o dobro. Dentro desses 100% está 20% da Previdência Social. Bom, esse caso, salário, encargo de 100, é o meu caso sem desoneração. Sem desoneração. Com desoneração, eu excluo o 20% da Previdência Social. Tá? Isso é uma opção da empresa. Cada empresa vai optar pelo modelo que for mais aderente à sua necessidade. Eu excluo 20% do encargo social e será embutido no BDI uma contribuição, a parcela da contribuição previdenciária, que é o CPRB, 4,5%. Tá? Então, ou seja, a diferença básica entre com e sem desoneração é essa troca. Tá? É a exclusão da Previdência Social do encargo social no custo da mão de obra sem desoneração, trocando, digamos assim, para o custo sem desoneração. No caso sem desoneração, o meu 100% cairia para 80%. Então, ou seja, o funcionário que custaria 2.000 para a empresa, ele vai custar 1.800, porém, a empresa vai ter um acréscimo da contribuição previdenciária na nota fiscal dele. Então, e para efeito de custo, esse 4,5% é embutido como item do BDI. Tá? Então, e por que a obra de infraestrutura, normalmente, o sem desoneração é mais vantajoso? Porque a mão de obra pesa menos. Vou dar um exemplo. O serviço de escavação e carga de material de jazida. É uma escavadeira hidráulica e um operador. A escavadeira hidráulica custa R$280 a hora. O operador custa R$20 a hora. Ou seja, a proporção do custo do equipamento em relação ao operador é discrepante. Ou seja, a mão de obra tem um peso pequeno dentro da composição. Agora vamos analisar aí um serviço de construção civil, um chapisco. O material que você vai fabricar para chapiscar tem um custo muito inferior em relação ao custo da hora do pedreiro. Tá? Então, aí há uma inversão. O valor da mão de obra dentro da construção civil é muito mais impactante que em relação à obra de infraestrutura. Daí que normalmente a obra de construção civil, o custo com desoneração acaba sendo muitas vezes mais vantajoso. Então, qual é a recomendação? Na elaboração do orçamento para licitar, elabora nos dois parâmetros, com e sem desoneração. Tanto o Sicro quanto o Sinap vem disponibilizado o custo da mão de obra e dos equipamentos com e sem desoneração. Bom, aqui só uma forma de realizar a busca, aqui uma pequena apresentação. O site do DENIT, ele disponibiliza www.denit.gov.br, o sistema de custo. A partir da busca desse sistema de custos, a gente vai ter lá os boletins referenciais. Vou abrir na sequência. Índice de reajustamento, que muitas vezes é aplicado durante a fase de elaboração de orçamento, tá? Para correção de valores. Por exemplo, a gente pega hoje um orçamento elaborado com base no Sicro. O Sicro é disponibilizado 4 vezes ao ano: janeiro, abril, julho e outubro. O último disponibilizado, na data atual de hoje, é janeiro de 2023. Então, estamos em maio de 2023. Se eu vou elaborar um orçamento hoje, o meu boletim referencial mais próximo é janeiro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cotar, digamos, aqueles materiais da faixa A da curva ABC que obrigatoriamente eu precisei cotar. Eu vou cotar no preço de hoje. Então, eu vou ligar numa pedreira, vou ligar numa loja de material de construção para cotar o meu aço.
e preciso deflacionar, né, aplicar aí um deságio nesse preço de hoje para a minha database referencial, que seria janeiro. Então, essa deflação que eu vou praticar, eu utilizo os índices de reajustamento disponibilizado no site do DENIT, tá? Que é esse link aqui, essa aba que está aparecendo aí para vocês. Então aqui, né, a partir do momento eu entrei aqui na sistema de custos, eu vou encontrar essa aba aqui, Cicro, Cicro 2, preço de asfalto BDI. No caso, o atual é o Cicro, né? O Cicro 2 é o que foi disponibilizado até novembro de 2016. Então, são bases referenciais antigas. O Cicro, a partir do momento que eu abrir, eu vou encontrar ali as bases referenciais para todos os estados do Brasil, de acordo com os meses que eu acabei de mencionar, janeiro, abril, julho e outubro. Esse caso aqui, eu trouxe aqui o último disponibilizado, né? Especificamente aqui Mato Grosso, janeiro de 2023. Baixei o meu boletim, né? Cliquei ali no janeiro de 2023. O que eu vou ter disponibilizado lá? Eu tenho disponibilizado todas as composições de custos de todos os serviços, ferrovia, hidrovia, né? Além disso, os custos analítico, que é um sintético, demonstrando apenas o nome dos serviços e o custo de cada um. Custos relacionados à mão de obra com e sem desoneração. Custos de equipamentos com e sem desoneração. Custos de materiais e tabela de encargos, tá? É disponibilizado tanto em PDF quanto em Excel, né? Valendo se atentar aí, muitas vezes perguntam, né? Se a lei da desoneração é aplicada na mão de obra, por que existe equipamento com desoneração? Porque dentro do custo do equipamento está embutido a mão de obra de operação, seja ele motorista ou operador. Então aí é aplicado na mão de obra o mesmo critério da mão de obra que é aberta na composição. Então lá, o motorista de um caminhão, sem desoneração, está incluso a Previdência Social, aqueles 20%. Motorista com desoneração, exclui o 20%. Ou seja, entra naquele critério onde vai ser praticado a necessidade da inclusão da contribuição previdenciária no BDI. E SINAP, disponibilizada a partir do site da Caixa Econômica Federal, né, principalmente, ela disponibiliza também os boletins referenciais com uma particularidade, uma diferença do Cicro, que o SINAP é disponibilizado, primeiro, mais atualizado em relação ao Cicro e, além disso, também estadual, né, e mês a mês. Não é disponibilizado 4 vezes conforme o Cicro. Todos os meses